Olá, meu irmão, minha irmã de caminhada, seja mais uma vez muito bem-vindos aí ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Eu me chamo Sérgio, estou aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série de vídeos sobre cura física, a saúde é o nosso estado natural. Peço aí o irmão, a irmã, que se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito, dê o joinha se estiver gostando dos conteúdos, ative o sininho para ser avisado dos próximos vídeos e também compartilhe aí com seus amigos, familiares e conhecidos. Isso vai nos ajudar a propagar esses conteúdos mais saudáveis para o nosso dia a dia. Conto com vocês para dar visibilidade aí ao nosso canal Luz e Lei Divina, Ser Luz. Como nós viemos conversando ao longo desses vídeos, existe uma teoria espírita, porque nós vamos sempre considerar a integralidade do ser, a nossa natureza espiritual, o nosso corpo mental, nossa capacidade mental, a mente como instrumento, as emoções como instrumento e o veículo físico, o corpo físico como instrumento da nossa consciência, da nossa autorrealização e da nossa evolução, e que seja em torno da saúde. Por que eu estou começando esse vídeo falando disso? Porque existe essa teoria espírita, como eu vinha falando, que ela diz que a gente tem mais ou menos 200 mil anos de atividade mental, sendo que o nosso corpo físico, toda a biologia, a interação dos nossos organismos, cada célula, molécula, todas as funções de cada órgão que a gente tem, eles foram desenvolvidos ao longo de milênios e milênios e milênios. Então, se a gente for fazer uma comparação bem, entre aspas, assim, simplista, a gente poderia dizer que a nossa mente ela é uma criança em torno desse veículo físico, desse corpo físico, cuja evolução é a síntese de milênios e milênios de progresso, de evolução em si. Então, por que eu trouxe essa ideia? Por que eu estou trazendo essa ideia? Para a gente voltar naquela reflexão do vídeo anterior que nós falamos, de que nós construímos essa crença e nós nos colocamos como vítimas duas vezes desses processos de doenças, desses diagnósticos de doenças, quando nós damos a nossa autoridade sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde e a nossa soberania sobre tudo isso na mão de alguém. A gente poderia começar falando o seguinte: primeiro, a nossa mente é uma criança diante desse aspecto nosso fisiológico. E quando a gente está falando que a mente é uma criança, nós não estamos ignorando que ela é a mente dirigente e que a mente é o espelho da vida em toda parte. Eu só estou querendo mostrar para o meu irmão, para a minha irmã, essa comparação que a gente faz com que o nosso corpo já evoluiu, já progrediu dentro desse processo de homeostase, de se reharmonizar, de se curar, e a nossa mente que ainda está sendo desenvolvida. Nós ainda estamos desenvolvendo a nossa mente e por isso mesmo estamos com tantos sistemas de crenças aí errôneos e doentios, e também que o nosso corpo, essa inteligência, ela já teve mais tempo de amadurecer e hoje a gente já pode dizer que a nossa máquina biológica, tirando as questões dessa força do nosso pensar, que exatamente elas servem, o nosso corpo físico, ele nada mais é do que um termômetro de como a gente está desenvolvendo a nossa mente, porque se a mente é o nosso principal instrumento, é o instrumento mais poderoso, a gente tem que aprender a lidar com ela. Então tem todo um papel muito contextualizado da mente sendo a dirigente, ela sendo o principal instrumento nosso, mas ela ainda não está desenvolvida e por isso a gente utiliza o nosso corpo como um espelho de quanto essa mente está desenvolvida ou não, de quanto eu estou desenvolvendo a minha mente da forma correta ou não, porque se eu não estiver desenvolvendo esse instrumento meu mental, que é o meu instrumento mais poderoso da forma correta, o meu corpo vai ser o espelho também, onde vão se refletir por meio dos feedbacks que a gente falou, negativos, se eu estou utilizando a minha mente da forma errada. Se os meus sistemas de crenças, eles são baseados na doença, o que isso está me gerando em nível de sensação, de sentimento e de emoção, e como eu estou ressignificando aquela experiência e isso está refletindo no meu corpo. Então eu não estou dizendo com isso que o corpo físico é mais importante que a mente. Eu estou dizendo que ele teve mais tempo de evoluir e nós precisamos aprender a utilizá-lo como o próprio manual da nossa mente. Isso é inteligência, isso é sabedoria. Mas a mente, sim, é a dirigente e é o espelho da vida em toda parte. Então o que a gente precisa aprender? Utilizar melhor a nossa força mental, o nosso poder mental, a nossa capacidade mental e a nossa mente como instrumento de autorrealização e de saúde. E não o contrário, como a gente vem fazendo. Então, a partir do momento que você, meu irmão, você, minha irmã, recebeu algum diagnóstico, e esse diagnóstico
em primeira vista parece não ser muito bom, é de uma doença, do nível crônico de doença, ou um estado agudo, ou de uma possível cirurgia, vamos refletir direitinho. Nós não vamos entrar na questão médica. Vamos entender o que eu quero dizer aqui. Mas primeiro vamos voltar naquele ponto de que a gente é vítima duas vezes, porque você está dando o seu poder, a sua soberania na mão de alguém para dizer para você qual vai ser o sentido da sua vida a partir daquele momento. Então você é vítima primeiro de você, quando você acreditou no que algo falou, e você também é vítima daquela pessoa porque ela está nesse mesmo padrão de doença, de incapacidade de cura, de impossibilidade de viver bem, porque ela também acredita que é impossível. Então nós somos vítimas duas vezes. Então ninguém pode te dizer o que vai acontecer na sua vida. Então isso tem que ficar muito claro, isso também tem que ser parte dessa ressignificação, dessa reprogramação mental que a gente está passando. Assim como muitos médicos falaram para muitos pacientes em todo o mundo que eles, por estarem em estágios terminais de doença, não teria forma de se curar, e eles se curaram, porque eles buscaram outros meios, porque eles acreditaram na cura, porque eles compreenderam que a verdade deles era outra. Então o próprio sistema de crença ele é alterado intimamente, profundamente, vem reverberando nas emoções e refletindo no corpo físico em forma de cura. Ora, então a gente não tem como saber quem realmente vai morrer ou precisa morrer dentro de um projeto maior. Não vamos entrar nesse mérito. Agora, se a gente não sabe, o que a gente não pode fazer é desistir. Mas como a gente tem dado muito poder a essas pessoas que acreditam mais na doença do que na saúde, que acreditam mais na morte do que na possibilidade do restabelecimento da saúde, que não conhecem o que a gente está falando nesses vídeos, então a gente acaba se vitimizando duas vezes, como a gente vem falando. Então a gente não pode continuar dando a nossa autoridade sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, a nossa soberania sobre nós mesmos, na mão de pessoas que estão também acreditando nessa doença e nessas fatalidades do dia a dia. Então a gente precisa aprender ou reaprender a dar menos importância para esse tipo de coisa. Por que eu falo menos importância? Porque nós não vamos ignorar, nós não vamos negligenciar, mas o tom das nossas ações ou das nossas até reações, elas não podem mais se basear nessa crença na doença e na fatalidade. A gente tem que começar a mudar a nossa percepção. Obviamente a gente sabe que vai depender 100% do que a gente fizer. Porque uma coisa é um diagnóstico, outra coisa é o prognóstico. O diagnóstico, sim, são os médicos que têm a autoridade para dar. Mas o prognóstico, ou seja, o que vai ser dali para frente, isso depende 100% de cada um de nós, de cada um de vocês. E quando eu estou falando de dar menos importância, eu também não estou falando para dar menos importância para o diagnóstico em si, mas por que é dito em cima desse diagnóstico, em cima do próprio sistema de crença que a gente vem vendo que ele é em torno da doença e não em torno da saúde, que ele é em torno da fatalidade e não do restabelecimento, da cura. Então é diferente, porque uma vez que a gente vai no médico, a gente precisa sim seguir as orientações, tomar os medicamentos. A gente tem que entender que a ciência ela faz parte do propósito da própria espiritualidade. O que isso quer dizer? Os medicamentos existem, estão debaixo de um aval do divino, digamos assim, e serve sim para nos auxiliar dentro desse processo. O que eu não posso é colocar a minha vida, a minha saúde nas mãos de pessoas que não acreditam na cura, que não acreditam nesse poder, nesse potencial da própria fisiologia humana, da nossa evolução, da nossa força mental, entendeu? E também botar a nossa saúde e o nosso bem-estar na mão de remédios alopáticos, porque eles não curam, eles não tratam a saúde, eles tratam a doença, como a gente vem falando. Então, para a gente deixar bem claro que em nenhum momento nós estamos falando para ignorar as orientações médicas, muito pelo contrário. Se a gente ignorar a medicina, que também tem a sua evolução, que tem o seu papel e tem o seu fundamento, se a gente ignorar os diagnósticos completamente, vamos supor, uma pessoa recebe um diagnóstico de um câncer e fala assim, não, eu sou espiritualizado, vou acreditar na espiritualidade e não vou me cuidar fisicamente. Não existe nenhuma casa, nenhuma igreja, nenhum templo espiritual sério que mande qualquer pessoa ignorar um tratamento médico da medicina convencional
para poder simplesmente seguir um caminho espiritual. Não, o que a gente precisa fazer é conciliar as duas coisas. Então nós estamos falando de não colocar verdades na mão de ninguém, mas buscar essa verdade na própria sabedoria da natureza, na própria sabedoria espiritual, conciliar os tratamentos e assim isso vai promover mais tempo, inclusive para a gente ressignificar o que precisa ser ressignificado, tomar as atitudes, mudar os comportamentos que precisam ser mudados e assim ir restabelecendo a saúde com a ajuda sim do médico, com a ajuda sim dos medicamentos alopáticos. Agora isso tudo refletido dentro desse manual de cada um, dentro do diagnóstico de cada um e dentro desse prognóstico que depende 100% de cada um de nós. Então, só para deixar bem claro, o que eu quero dizer profundamente para ficar memorizado aí na sua mente, no seu corpo físico, no seu corpo emocional, enfim, em toda a sua integralidade é o seguinte, que o diagnóstico médico ele é importante, mas o que você vai fazer com a sua vida é que determinará se você será curado, se você será curada ou se será tratado indefinidamente, sempre cuidando da doença. O diagnóstico é com o médico, mas o prognóstico deve ser com você. Ou seja, vou cuidar do que eu preciso cuidar com base na medicina da terra, mas eu vou buscar outros meios também, eu vou buscar outros caminhos, porque a nossa tendência há muitas gerações, como eu vim falando, foi colocar a base em tudo que foi subvertido, no dinheiro a qualquer custo, na doença, em diversos níveis, né, e gradações de subversões aí do dia a dia desse sistema de crença que tem nos feito mal. Tanto tem nos feito mal que a humanidade hoje se encontra como está. Praticamente toda ela doente, se não mentalmente, emocionalmente ou fisicamente. Então a gente tem que resgatar essa nossa essência, toda essa inteligência da criação do nosso corpo, da nossa fisiologia, aprender a reaprender a utilizar a nossa mente nesse momento de maturação que ela ainda está e também utilizar o nosso corpo emocional dentro dessas ressignificações que a gente vai fazer nas meditações, como a gente falou. O que tem acontecido é que nós não temos sido vítimas apenas do diagnóstico. Mais além, nós temos sido vítimas de nós mesmos, nessa crença no diagnóstico como uma verdade absoluta. Isso que nos faz vítima. Então, a partir do momento que a gente nos tirar desse papel de torturador, de carrasco, porque somos nós que nos levamos a esses estados de doenças, de enfermidades, né, de desarmonias físicas, fisiológicas. Então, somos nós que fazemos isso. Quando a gente sai desse estado de torturador, de carrasco de nós mesmos, seja por meio dos nossos pensamentos ruins, das nossas emoções ruins, isso reflete no corpo como doença. Quando a gente parar de fazer isso com a gente mesmo, então esse culpado, esse carrasco, ele não vai existir mais. E aí o que virá, por consequência natural? Cada vez mais saúde e cada vez mais bem-estar. Então, meu irmão, minha irmã, sempre há diversas direções diferentes, possibilidades inúmeras, escolhas, mudança de direção a qualquer momento você pode estar mudando. Tudo vai mudando por consequência natural. O que a gente não pode é continuar vivendo do mesmo jeito e querendo chegar num lugar diferente. Aquela história, né? Eu faço sempre o mesmo caminho, eu vou chegar sempre no mesmo lugar. Então, se eu quero chegar num caminho diferente, e eu estava num caminho de doença, eu quero chegar num caminho de saúde, se eu estava num caminho de mal-estar e agora eu quero um caminho de bem-estar, de boa disposição, então eu tenho que mudar a forma de como eu venho vivendo. E a importância, mais uma vez, dos nossos hábitos diários, né? A gente precisa se planejar dentro de uma rotina saudável, de forma consciente. Existem algumas questões que a gente precisa nos fazer, né, a nós mesmos, nos questionar, nos perguntar por que nós estamos fugindo da nossa saúde, por que estamos sendo carrascos de nós mesmos. O que você faz no seu dia a dia que está te levando a deteriorar o seu estado mental? São os pensamentos? Que hora esses pensamentos vêm? Por que eles vêm? Como eles vêm? São sensações? São sentimentos? Aplique essas perguntas. E no seu dia a dia? O que você está fazendo no seu dia a dia que está te levando a um processo de fuga ou te levando a um processo de agir ou reagir de forma a se torturar internamente, seja psicologicamente, seja emocionalmente? Então a gente tem que começar a criar um plano. Não tem como a gente fazer uma viagem, chegar num lugar bom
no lugar que talvez a gente não se lembre ou não conheça ou não reconheça, se a gente não traçar um plano, se a gente não souber qual o caminho que a gente vai pegar. Por isso que a disciplina é muito importante também nesse momento. Caminhadas, exercícios, mas também não pensando pura e simplesmente como a gente tem sido feito na imagem do corpo, mas na minha saúde, no meu bem-estar, na minha alegria de viver bem, né, me autorrealizando de dentro para fora e não de fora para dentro. E para relembrar aqui esses diferentes meios, esses diferentes caminhos, vamos lembrar daqueles 9 fatores que a gente passou nos vídeos anteriores para as curas radicais, ou seja, para as pessoas que estão em estados terminais. E vamos lembrar mais uma vez também, imagine se isso tem poder para curar pessoas em estados terminais, imagine para nós que estamos aí com a saúde mais equilibrada. Mas o que é importante? Não é essa comparação de uma forma para outra, mas é que é possível sim a cura. A saúde é o nosso estado natural, é a nossa verdade. Então vamos deixar o nosso corpo trabalhar da melhor forma possível, sem atrapalhá-lo, com maus pensamentos, sentenciando a nós mesmos, nos fazendo carrascos de nós mesmos, ou colocando na mão de alguém, né, esse determinismo, essa fatalidade sobre a nossa própria vida, que é soberania nossa, que é uma autoridade que só nós temos sobre a nossa própria vida. Então vamos dizer assim, lembrando aí os 9 fatores, né? São 2 físicos e 7 que são mais espirituais, emocionais e mentais. Os 2 físicos é a questão da própria alimentação. Faça um plano de uma alimentação saudável, diminua a alimentação carnívora, melhore a sua alimentação com frutas, verduras, legumes, uma alimentação mais frugal, ou seja, na quantidade que é ideal, que não sobrecarregue o seu sistema digestório. Então tudo isso tem que ser avaliado direitinho. Então a primeira é a alimentação, a segunda é a utilização de ervas, que é a própria farmácia que está no meio ambiente, né, nas plantas. O terceiro, tomar posse sempre da sua saúde, olha aí de novo. Quarto, seguir sua intuição, porque essa conexão com a nossa consciência, com o nosso eu divino, vai nos dar uma direção acertada quando a gente se propõe a fazer o que é bom para nós. Quinto, liberar emoções suprimidas, nós vamos fazer algumas meditações nesse aspecto. 6, aumentar emoções positivas. 7, buscar suporte social, se está difícil sozinho, se congregue com pessoas que já conseguiram cura, principalmente caso você esteja em algum processo de enfermidade, nessa enfermidade que você está tendo, busque pessoas que superaram, como elas fizeram, como elas vivenciaram, o que elas mudaram, como elas reagiram ao diagnóstico, ao prognóstico, o que elas fizeram da própria vida. Isso é muito importante. Então, aprofundar sua espiritualização, simplesmente porque a nossa natureza é espiritual. E 9, ter uma boa razão para viver. Autorrealização é imprescindível. Mas como a gente se autorrealizar se a gente não está saudável, se a gente não está bem? Fica aí esse questionamento. Então a gente precisa realmente começar a fazer esse exercício, reflexões um pouco mais conscientes, um pouco mais racionais, um pouco mais fundamentadas, tomando de volta as rédeas da nossa vida, da nossa saúde, a nossa autoridade, a nossa soberania sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre o nosso bem-estar. Então, o nosso 4º vídeo, ele foi um vídeo de meditação, de visualização. Repitam ele quantas vezes forem necessárias, é importante. Como a gente tem muito contato diariamente com coisas que nos fazem mal e está construindo esse sistema de crença que ele é ruim, então nós precisamos também repetir essas meditações, rever esses vídeos quantas vezes forem necessários para a gente auxiliar nessa reprogramação interior, essa questão de ressignificação do nosso sistema de crença e das nossas experiências. Então, refaçam quantas vezes forem possível, quanto mais melhor, para que a gente também tenha novas formas aí de visualizar e de refletir, né, e de nos colocar em contato com tudo isso que está sendo dito nesses vídeos. O ideal seria que fosse feito pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, por isso são vídeos curtos. E dentro daquele propósito também, né, que a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia, que é para tirar a nossa saúde, para roubar a nossa vitalidade, roubar o nosso tempo de nós mesmos, né, tempo de vida, tempo de experiência de autorrealização. Está dado o recado, espero que esteja contribuindo, né, o que a gente vem conversando aí com os irmãos, com as irmãs. Vamos pedir mais uma vez aí para se inscrever no nosso canal se ainda não se inscreveu, dá um joinha se estiver gostando dos conteúdos, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e compartilhe aí com seus amigos, seus familiares, seus conhecidos, na sua igreja, no seu centro, enfim, vamos fazer essa corrente, como a gente vem falando, em torno da saúde, que é o nosso estado natural. O bem-estar. Paz e bem a todos, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.